Como fazer dinheiro extra com ações que pagam dividendos. Olá, sou Carlos Sampaio e hoje vamos falar sobre uma estratégia para ganhar dinheiro com dividendos. Primeiro, precisamos entender e depois agir escolhendo onde colocar o dinheiro, ou seja, quais as ações a comprar. Mas antes de tudo, te convido a acessar o canal e te inscrever. E os que já são inscritos, participar, comentando, deixar lá seu like e também aproveitar e curtir a página e o blog Sampaio Sucesso Financeiro. Bem, vamos falar um pouco sobre dividendos e oportunidades. Dividendos são partes do lucro das empresas que é distribuído aos acionistas como participação no lucro dessas empresas. Também tem os juros sobre capital próprio, que é outra forma de distribuição. Juros sobre capital próprio são como os juros que a empresa paga ao acionista pelo dinheiro investido na empresa. Então, quando você compra ações de qualquer empresa, você tem o direito de receber dividendos, pelo menos 25% do lucro da empresa. Exemplo, se a empresa tiver uma ação valendo R$100 e você tiver uma ação, você vai receber distribuição R$25 pela ação. Esse dinheiro é depositado na sua conta corrente na corretora. Pronto. Assim, você ganha pelos lucros da empresa e ganha pela valorização da ação. Claro, é quando você tem uma estratégia de longo prazo e quando faz escolhas de boas empresas. Esse valor você recebe já líquido de imposto de renda. Essa é outra questão boa. Bem, ganhar dinheiro com dividendos é mais simples do que você imagina. É o que a gente vai ver. Claro, pensando a longo prazo. Qualquer um, então, pode ganhar dinheiro com isso. Entretanto, existem alguns pontos importantes que você deve saber para fazer isso de maneira mais segura e ter melhores resultados possíveis. Porque os dividendos, então, são tão poderosos? A primeira resposta. É porque geram um ganho extra que serve como renda passiva no futuro. E, além disso, você pode ganhar com um aumento do preço das ações. No início, os dividendos que você vai receber podem até ser pequenos, mas com o tempo, você reinvestindo esses dividendos recebidos, comprando mais ações da mesma empresa, o retorno então vai aumentando. E depois de alguns anos, eles podem até mesmo serem a base da sua independência financeira. Outra coisa, os dividendos são pagos por ação. Assim, quanto mais ações você tiver, mais dividendos vai receber na próxima distribuição. Ou seja, mais renda passiva. Que beleza, hein? A dica para acumulação de capital é você usar os próprios dividendos para comprar mais ações da empresa e assim verá um crescimento acelerado em seu patrimônio em ações. Usando os dividendos, você aumenta a quantidade de ações que possui sem aumentar a quantidade de dinheiro investido saindo do seu bolso. Então, quanto mais ações você tiver, mais dividendos vai receber. Por exemplo, suponha que você tenha um lote de 1.000 ações com preço médio de R$10 cada ação. Logo, o dinheiro total investido foi de 10 vezes 1.000, que é igual a R$10.000 em ações. Então, suponha que você recebeu os dividendos, reinvestiu, conseguiu esse dinheiro comprar mais 100 ações. Então, o seu preço médio cai de 10 para R$9. Ou seja, 10.000 dividido por 1.100 dá um total de R$9 por ação. Em outras palavras, seria como se você tivesse comprado 1.100 ações por R$9. Algumas dicas. Invista tanto em empresas de crescimento, pois com essas empresas você ganha com o aumento do preço das ações. Procure aquelas que têm os melhores fundamentos, como alta lucratividade, fluxo de caixa forte e uma dívida controlada, pois isso é sinal de saúde financeira e tudo isso junto. Não olhe apenas a lucratividade, porque é daí que vai sair o dinheiro para pagar os seus dividendos, nessa situação de saúde. Em outras palavras, empresas que pagam dividendos muito altos podem ser sinal de que tenham fundamentos fracos e assim você pode ter problemas no futuro, riscos, né? Agora, outra coisa, uma pergunta que todos fazem é: qual seria uma boa percentagem de retorno de dividendo pelo investimento em uma ação? Bem, para saber isso é necessário você comparar então com outros investimentos. Se o dividendo yield, que é o retorno do dividendo, for igual ou superior ao rendimento de uma renda fixa, por exemplo, tipo maior que 7% ao ano, então já seria um retorno razoável. Portanto, está aí um parâmetro. Uma boa medida é comparar os dividendos com os seus gastos mensais. Quanto por cento dos gastos seria coberto com os dividendos? O que significa viver de dividendos? Vamos adiante.
À medida que você vai conseguindo aumentar o seu retorno com dividendos, você pode fazer o cálculo do que se chama taxa de riqueza. Taxa de riqueza é um conceito criado lá pelo Robert Kiyosaki. Então, taxa de riqueza é igual à renda de portfólio, ou a renda gerada por todos os seus investimentos deduzidos de inflação, e dividido pelo total de suas despesas. Exemplo, você tem uma renda de investimento já líquida de inflação de R$1.000 e seus gastos mensais são também de R$1.000. Pronto, a taxa de riqueza dessa divisão é 1. A partir de 1, você já alcançou a independência financeira. Claro, estamos falando de duas coisas, portfólio e dividendos. Dividendos deve ser apenas uma parte do portfólio. Você não deve colocar todo o seu dinheiro apenas em ações. Isso é diversificação, nós falamos sobre isso já. Outra coisa, quando o pagamento do dividendo é feito? Bem, a data de distribuição dos proventos não segue um padrão. Algumas empresas pagam a cada trimestre, outras mensalmente, 2 vezes por ano, 1 vez por ano. Mas, independentemente disso, ao final do período de um ano, você vai receber o montante que tem direito. Por fim, como saber se uma empresa é uma boa pagadora de dividendos? Hein? Para isso, você deve analisar 2 indicadores muito conhecidos, o payout e o dividend yield. Observação, quanto maior os índices, maior é a quantidade de dividendos pagos pela empresa. Veja como calcular cada um desses indicadores para ilustrar melhor. O dividend payout, esse é um indicador que calcula quanto do lucro líquido foi distribuído em forma de proventos. Lembre-se que o mínimo é 25% pela lei das SAs. Você consegue calcular esse indicador pela simples conta que eu vou falando agora a seguir. A quantidade de dividendos pagos no período dividido pelo lucro líquido total do mesmo período. Para coletar esses dados, você pode ir no site lá da Bovespa e procurar essa empresa. Então, os dados para calcular o dividend payout hipotético de uma empresa que tenha os seguintes números seriam proventos, que é os dividendos pagos totais em 2017, por exemplo, 7 bilhões. Lucro líquido em 2017, 22 bilhões. O dividend payout é 31,81%. Bem acima dos 25% que são colocados por exigência legal. Agora, para ficar mais correta a análise, essa análise que a gente está falando, você precisa fazer uma análise histórica, então, de vários anos, ok? Bem, e o que é o indicador dividend yield? Esse indicador mede o tamanho do retorno através de dividendos com relação ao preço da ação. Ou seja, o dividendo pago por ação durante o período dividido pelo preço da ação. Você pode verificar isso entrando no site da Bovespa e ir lá na empresa listada e encontrar no item composição de capital o valor total de ações da empresa. Vai estar lá. Vamos supor que você encontrou como quantidade de ações o número de 7 bilhões, 7 ações. E supondo que a empresa pagou 7 bilhões de reais, dividido então 7 por 7 é igual a R$1 por ação. Então, para concluir o cálculo, dividindo esse valor de R$1 pelo preço do fechamento do dia, que supostamente seja R$10 o valor da ação no dia, o dividend yield ficaria em 10% ao ano de lucratividade. Um bom retorno se comparado a um rendimento, por exemplo, de 7%, conforme a Selic está pagando hoje. Muito bem, vou ficando por aqui. Sei que é necessário maiores detalhes, mas para isso é preciso mais tempo. Um vídeo é pouco, infelizmente. No nosso curso O Segredo da Prosperidade Financeira, nós podemos mostrar conteúdos mais completos para um planejamento financeiro, pois são em 6 módulos e com dezenas de aulas. Mesmo assim, espero que o vídeo de hoje tenha dado pelo menos uma boa ideia de excelente alternativa para a estratégia de investimento a longo prazo no mercado de ações. Um grande abraço, sucesso e prosperidade!